Bom dia, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Vitor, sou professor de Geografia aqui do Colégio Ângelo Van Gogh e, como de costume aqui, a gente está vindo, todos os professores, para dar algumas dicas para vocês de vestibulares que estão aqui próximo, Unesp, Unicamp, FUVEST. Então vamos começar com essa aula de Geografia e o tema que eu escolhi foi Geografia Populacional. Um tema muito cobrado, principalmente em Unesp, Unicamp e FUVEST, por ser um tema que está muito na moda nesses últimos 5, 6 anos, principalmente com questões de refugiados, migração, mas o foco que eu vou dar aqui é um foco mais conceitual, mais estrutural, para você entender e saber diferenciar as populações em si. Então, bora para a aula. Vamos lá. Primeira coisa, para a gente começar a falar de demografia, né, o estudo da população, a gente tem que diferenciar entre população absoluta e população relativa. A população absoluta, como o próprio nome diz, é simplesmente o número de habitantes que você tem naquele determinado local. Portanto, estamos falando apenas do número de habitantes. Portanto, se um país tem uma população absoluta muito grande, a gente pode dizer que esse país é um país populoso. População relativa, a gente está falando de um conceito que, como tudo aquilo que é relativo, você relaciona uma coisa com a outra. Então você está relacionando a população absoluta com a quantidade de quilômetros quadrados daquele local. Portanto, estamos falando simplesmente da população absoluta dividida pela área. Essa grandeza, vamos dizer assim, ela será expressa de que forma? Em número de habitantes por quilômetro quadrado. Então aqui a gente tem a população relativa. Uma população relativa muito grande significa que o país ele é extremamente povoado, certo? Então o Brasil é um país muito populoso, porém pouco povoado. Nesses conceitos a gente pode seguir trabalhando com taxas, ao invés de simplesmente população. Taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade. A taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade, elas são medidas todas por 1000 e não por cento, né? É um número relativamente baixo para você trabalhar por 1000, então fica um número interessante, porcentagem já seria muito grande. Natalidade, a gente está falando de números de nascimentos naquele ano, dividido pela população absoluta, vezes 1000, por isso, por 1000. Mortalidade é a mesma coisa. Obviamente, o que vai mudar é o número de óbitos, o número de mortes naquele ano específico. Então, o número de mortes dividido pela população absoluta por 1000. No caso, vezes 1000 para dar por 1000 no final. Então, com a taxa de natalidade e mortalidade, a gente pode ter o seguinte. Logo de cara, a gente consegue ver se um país ele é desenvolvido, se um país é subdesenvolvido, em qual grau, qual estágio de desenvolvimento que aquele país se encontra. Uma taxa de natalidade muito alta, logo, a gente está falando de um país que vive ainda aquele processo de transição demográfica que eu vou trazer aqui no gráfico, no finalzinho das fases. Uma taxa de mortalidade muito baixa, por exemplo, significa que o país tem uma grande expectativa de vida, com IDH provavelmente alto. Então aqui a gente pode analisar diversos fatores, certo? E a taxa de fecundidade? Nada mais é que o quê? O número de filhos, em média, em que uma mulher, no seu período fértil, e aí a geografia estima entre 15, 49, 50 anos de idade, o número de filhos que ela tem, por casal no caso, né? Então, a taxa de fecundidade média de uma brasileira dos anos 60 era em torno de 6 filhos. Hoje essa taxa caiu, despencou para quase 1,2. Feito toda essa análise de todas essas taxas, temos aqui um crescimento vegetativo. O que seria o crescimento vegetativo? Estamos falando do crescimento de fato natural, né, da população. Esse crescimento vegetativo nada mais é que uma diferença entre quais taxas? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Uma coisa de extrema importância para a gente calcular aqui é o seguinte: o crescimento vegetativo ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Quando que esse crescimento vegetativo é positivo? Quando a gente tem uma taxa de natalidade maior que a de mortalidade. E quando que esse crescimento é negativo? Quando acontece o inverso. A taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Nisso, a gente consegue analisar diversos outros fatores
dentro de um país ou dentro de um contexto geopolítico, certo? O Brasil ainda apresenta um crescimento vegetativo positivo, certo? Estamos diminuindo o número de nascimentos e estamos aumentando a expectativa de vida. No entanto, ainda temos um crescimento vegetativo positivo. Para finalizar, e a gente espera que vocês tenham uma ótima prova e que caia esses conteúdos todos, vamos analisar as fases sobre a população, certo? Então aqui a gente está falando das fases da dinâmica da população. Dividi esse gráfico em 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Pensando que essa primeira linha é a linha de natalidade, essa segunda linha, a linha de mortalidade, essa linha pontilhada, o crescimento vegetativo, essa primeira ordem, taxa por habitantes, e essa segunda por tempo. Então vamos entender um pouquinho mais esse gráfico aqui. Na primeira fase, o país que está em pleno subdesenvolvimento, temos uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade também muito alta, certo? O crescimento vegetativo entre eles é baixo, porque a gente está falando de uma diferença pequena. No entanto, natalidade alta, mortalidade alta, país subdesenvolvido. A fase 2, de acordo com a evolução do tempo desse país, a gente tem o quê? Uma diminuição natural da mortalidade através de métodos contraceptivos, que você vai evoluindo, métodos da medicina que vão evoluir ainda mais para você ter uma assistência médica cada vez melhor. Temos uma diminuição da mortalidade. No entanto, a natalidade ainda continua lá em cima. E ela vai começar a cair a partir da fase 3. Portanto, nesse momento, temos o que a gente chama de bônus demográfico, que é quando você tem uma grande quantidade de pessoas dentro do país que vai fomentar o mercado de trabalho dali para frente. Fase 3, a gente tem uma queda muito grande da natalidade e uma estabilização da taxa de mortalidade. Então a gente está nessa transição da fase 1 para a fase 4, que será no final uma taxa de natalidade baixa e uma de mortalidade também muito baixa. Provavelmente um país de mundo desenvolvido aqui, certo? Bom, esses são os conceitos de dinâmica populacional, conceitos demográficos, que a gente na geografia torce muito para que caia, porque são conceitos simples, mas ao mesmo tempo conceitos que são de extrema importância para o vestibulando. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham uma ótima prova e até a próxima.